Olá, pessoal. Então, para ajudar vocês a entender a matéria e ter mais capacidade e vontade de resolver os exercícios, eu resolvi fazer isso aqui, que é a resolução de alguns exercícios da lista 1 para exercícios que tratam de viscosidade, tensão de cisalhamento e forças viscosas, para ajudar a entender a matéria e estimular que vocês percam o medo e possam resolver problemas novos. Continuando a nossa resolução de exercícios, eu vou mostrar para vocês a resolução do exercício número 7. E para começar, eu vou ler o enunciado do problema. Uma placa infinita move-se com velocidade constante V0 sobre uma película de óleo que descansa, por sua vez, sobre uma segunda placa parada, como indicado na figura. Para h pequeno, pode-se considerar que a distribuição de velocidades no óleo é linear. A pergunta é: qual a tensão de cisalhamento na placa superior? Calcular a tensão de cisalhamento se SH, se essa altura da camada de óleo, for igual a 0,1 centímetro ou 1 milímetro. A velocidade da placa for constante igual a 3 metros por segundo e a viscosidade igual a 0,3 pascal segundo. Já tem a resposta, nós vamos ver no desenvolvimento como se chega a ela. Bom, para a gente aprender a resolver esses problemas, é importante entender que tipo de problema é esse. Primeiro, é um problema que pergunta de tensão de cisalhamento. E, portanto, ele envolve viscosidade, tensão de cisalhamento e forças viscosas. Se ele trata de viscosidade e de tensão de cisalhamento, existe uma equação importante que a gente precisa considerar para a resolução do exercício. Essa equação é a equação de Newton para viscosidade, que está indicada aqui, né? Tal igual a μ dV dy. Nós já vimos que dV dy é a taxa de deformação, μ é a viscosidade e tal é a tensão de cisalhamento. Então, existe uma relação entre tensão de cisalhamento, viscosidade e taxa de deformação. Então, taxa de deformação significa que o fluido se movimenta e dentro dele existem diversas velocidades. As velocidades variam de uma certa maneira dentro do fluido. E esse dV dy indica como essa velocidade varia numa determinada direção, num determinado eixo, no eixo Y. Bom, então, que tipo de problema é esse? O que a gente conhece e o que a gente não conhece? Bom, a pergunta qual é a tensão de cisalhamento, ou seja, se pergunta-se sobre a tensão de cisalhamento, tal é uma incógnita do problema. Se nós temos uma equação e essa equação depende de dois outros termos, se a gente quer calcular esse termo que é desconhecido, a gente deve imaginar que os dois outros termos são conhecidos. Vejamos. Então, a viscosidade deve ser conhecida. E, efetivamente, a viscosidade é conhecida e é dada, 0,3 pascal segundo. Bom, então, agora, vamos ver, a gente deve imaginar que essa taxa de deformação, esse dV dy, é conhecido. O que dV dy indica? Como varia a velocidade no fluido. E vocês podem ver pelo desenho que nós sabemos como a velocidade está variando no fluido. Ela varia segundo essa figura, e essa figura indica uma variação linear de velocidade. Vejam esse desenho aqui embaixo. Isso mostra uma reta e como varia, né? Como é uma equação da reta. Se eu tenho dois valores x1 e x2, correspondem a dois outros valores, y1 e y2, que estão na reta. E se existe essa reta, né, nós temos uma equação para definir como varia o x em função, como varia y em função de x. E uma reta que se preze, ela tem uma tangente, ela tem uma inclinação em relação ao eixo, né, ao eixo y, e essa inclinação define, nós
tem uma característica importante, né? Que a gente aprende em matemática, em geometria descritiva, que é a tangente. A tangente, essa inclinação é a mesma, e essa tangente, ela pode ser calculada dessa forma. Essa tangente desse ângulo é a relação seno sobre cosseno, que corresponde a isso aqui, a y2 menos y1, x2 menos x1. Ora, se eu sei como varia a velocidade, veja, eu preciso ter uma relação dv dy. E vocês estão vendo que quando existe uma reta, esse dv dy, que é a inclinação, isso mede a inclinação, essa inclinação dessa reta é constante. Portanto, isso que aqui está escrito como uma derivada dv dy, ou seja, como varia a velocidade em relação à posição y, ela pode ser calculada por ser uma reta, e só porque é uma reta, como ΔV, ΔY, porque a inclinação é a mesma, e tanto dV dy, portanto, é igual a ΔV, ΔY. Bom, se eu sei como está variando a velocidade, esse dV dy, que é igual a ΔV, ΔY, é conhecido. Então, efetivamente, esses dois termos, a viscosidade e a taxa de deformação, são conhecidos. Então, eu conheço viscosidade, taxa de deformação e quero calcular o tal. Então, meu problema é calcular a tensão de cisalhamento, sabendo-se, conhecendo-se a viscosidade e a taxa de deformação. Bom, então nós vamos calcular a primeira coisa desse problema, que é a taxa de deformação, ΔV, ΔY. Como já falei para vocês, dV dy é uma inclinação. É a inclinação dessa reta. E como nós vimos, ele corresponde a essa relação y2 menos y1, x2 menos x1. Isso é como se calcula a tangente de uma reta. O que é y e o que é x? Vejam, aqui a velocidade varia em função da posição y. Então, né, y é o eixo onde é uma altura, h, né? Então eu tenho várias alturas. Aqui, aqui, aqui e ali. Bom, e o que está variando em função da altura é a velocidade. Então, a nossa equação, esse y2 menos y1, x2 menos x1, que é a mesma coisa que ΔY sobre ΔX, pode ser escrito dessa forma. Eu escolho dois pontos. Eu escolho esse ponto superior, onde a velocidade é v, encostado, quando o fluido está encostado na placa, e a posição nesse eixo é h. Então, eu escrevo v menos h, perdão, v menos zero, porque zero é essa outra velocidade aqui embaixo. E aqui o ΔY é o quê? É a posição quando a minha altura corresponde a essa altura do líquido H. E a outra posição é no início, na origem, zero. Então eu tenho V menos zero, H menos zero, que é escrever 3 menos 0 dividido pela altura, que é 0,01 metros, né? 0,1 milímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Se eu faço essa divisão, 3 dividido por 0,01 dá 3.000. E o que a unidade disso, o que é? Nós já vimos, né? ΔV sobre ΔY tem como unidade segundo a menos 1. Taxa de deformação tem essa unidade, segundo a menos 1. Então, a primeira coisa importante que nós já calculamos aqui é a taxa de deformação. Ela não era informada, mas como o problema me pedia para calcular a tensão de cisalhamento, obrigatoriamente eu tinha que saber quanto é a taxa de deformação e a viscosidade. A viscosidade era dada, mas essa taxa de deformação ela estava dada, mas de uma forma indireta. Agora nós já sabemos, portanto, quanto é a taxa de deformação, que é 3.000 segundo a menos 1. Bom, agora nós podemos calcular a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é a viscosidade vezes a taxa de deformação. Portanto, é 0,3, que é a viscosidade, vezes 3.000. Vejam que eu não coloquei as unidades aqui. Como tudo está no sistema internacional, eu não me preocupo, eu só me preocupei em ter todas as unidades do sistema internacional. Multiplico e eu tenho o resultado no sistema internacional. Tensão de cisalhamento é uma pressão, a mesma unidade de pressão, força sobre área, portanto, Pascal.
Então, o meu problema aparentemente está resolvido, né? Aparentemente não, ele está resolvido. Se pergunta qual a taxa de deformação, e eu calculei, qual era a tensão de cisalhamento, e eu calculei essa tensão de cisalhamento no fluido, utilizando esta equação, a equação de Newton para a viscosidade. Então eu calculei isso. Bom, mas ele me diz, o problema pergunta uma outra coisa, ele pergunta qual a tensão de cisalhamento na placa superior. Na placa superior aqui, nesta placa superior. Bom, eu calculei essa tensão de cisalhamento, e essa tensão de cisalhamento é no líquido. Eu tenho uma camada do líquido que se movimenta em relação à outra, ele está se deformando, portanto, esse líquido, com uma determinada taxa de deformação, e o que acontece é que ele está submetido a uma tensão de cisalhamento. O líquido está submetido a uma tensão de cisalhamento. Bom, agora vamos entender bem isso, porque que se pergunta a tensão de cisalhamento na placa superior. Eu desenhei aqui a placa, né, superior, um esboço dessa placa superior. Bom, se o líquido está submetido a uma tensão de cisalhamento, quem provoca essa tensão de cisalhamento é o movimento dessa placa. Essa placa, ao se movimentar, ela impõe velocidades diferentes ao fluido e, portanto, para poder ter essas velocidades diferentes ou essa deformação no fluido, é preciso que haja uma tensão de cisalhamento. E essa tensão de cisalhamento nós já calculamos, é 900 Pascal. Agora, olhem esse desenho e vejam o que acontece. Eu sei que essa placa anda com velocidade constante igual a 3 metros por segundo. É claro que para essa placa se movimentar, eu precisei aplicar uma força tangencial, ou seja, paralela à superfície. Se eu aplico uma força, vocês sabem da mecânica que força aplicada num determinado objeto que tem uma determinada massa causa uma aceleração, ou seja, modifica a sua velocidade. Mas essa placa não tem a sua velocidade modificada, ela anda com velocidade constante igual a 3 metros por segundo. Como se pode explicar isso? Como é que uma placa que está submetida a uma força pode andar com velocidade constante? Bom, velocidade constante significa a falta de aceleração. Da falta de aceleração significa que não existe uma força resultante agindo sobre essa placa. E o que isso significa neste caso? É que não pode existir só uma força, tem que existir mais de uma força agindo sobre a placa. Se existe essa força aqui que eu desenhei em vermelho, que puxa a placa, evidentemente deve existir uma outra força que freia essa placa, porque o fluido tende a frear essa placa, né? A placa provocou uma tensão de cisalhamento no fluido. O fluido, né, tensão de cisalhamento é uma força tangencial. Portanto, se existe uma força tangencial transferida ao fluido, o fluido, por sua vez, aplica sobre a placa uma outra força tangencial. E é o resultante dessas duas forças, da força que vai para frente e a força que freia o líquido, é que a gente pode entender que elas se anulam, uma anula a outra, portanto, a aceleração, o resultante é zero, a aceleração é zero e a velocidade é constante. O fluido está se movimentando com velocidade constante, porque existe um equilíbrio de forças aqui. Uma força que puxa e uma força que freia o fluido. E qual é a força existem essas duas forças, mas a pergunta é, qual a tensão de cisalhamento? Ora, esta força aqui inferior que está desenhada em verde é a força de atrito, de freio, que é igual à força que eu estou puxando a placa. Tensão de cisalhamento é força dividido por área. Então, como elas duas são iguais, tanto faz eu pegar esta força como essa, são iguais. Esta é a força de atrito viscose, que é igual a esta força que está puxando a placa. Eu acabei de calcular a tensão de cisalhamento. Ora, como é que eu posso calcular esta força, que é uma força de atrito viscosa? A força de atrito viscosa é a tensão de cisalhamento vezes a área. Não se falou em área no problema, não sei se vocês repararam.
Na verdade, nem se perguntava de força, né? A tensão de cisalhamento que se perguntava já foi calculada. É 900 Pascal, porque é a força aplicada dividido pela área. Essa é a tensão de cisalhamento que já está aplicada, que está aplicada na placa e, portanto, já foi calculada, certo? Agora a gente poderia até calcular alguma coisa a mais. Qual é a força necessária para puxar essa placa? Essa força pode ser calculada, né, porque essa força de atrito é igual a essa força que puxa, e essa força que puxa eu posso dizer que é a tensão de cisalhamento vezes a área. Se eu admitir uma área unitária, portanto 1 metro quadrado, a superfície da placa é de 1 metro quadrado, então essa força vai ser tensão de cisalhamento, que nós vimos que era 900 vezes 1. Só que o resultado é 900, não Pascal, mas newtons, porque nós estamos falando de força. Então é isso. A pergunta do problema era qual é a tensão de cisalhamento que está sendo aplicada na placa. Nós já vimos antes que essa tensão de cisalhamento é 900 Pascal. E eu até poderia calcular qual é a força necessária para movimentar essa placa. Essa placa, para ser movimentada, precisa de uma força igual a 900 newtons. Pessoal, continuando então a resolução dos exercícios, nós vamos olhar e resolver o exercício número 9. O que diz o exercício número 9? Eu vou ler o enunciado. O peso, mostrado na figura 3, de massa M, ao descer, gira o eixo que está apoiado em 2 mancais cilíndricos de dimensões conhecidas, com velocidade constante ômega. Determine o valor do peso, supondo que o perfil de velocidade no óleo seja linear. Considere conhecidos a viscosidade, o diâmetro externo, o diâmetro interno, o comprimento do mancal L e a velocidade angular ômega. Calcule o peso para os seguintes dados. Viscosidade 3 vezes 10 a menos 1 pascal segundo, diâmetro maior de 2,667 centímetros e o diâmetro menor de 2,34 centímetros. O comprimento de cada mancal é 30 centímetros e ômega, que indica as rotações por minuto, é 360. O eixo gira com uma rotação de 360 RPMs, 360 rotações por minuto. Bom, para resolver esse problema, sempre é interessante olhar o tipo de problema que é. E identificar o tipo de problema é identificar o que se pergunta e o que se conhece do problema. Vejam que o problema pede para calcular um peso. O peso que faz girar o eixo. Peso, como vocês sabem, é uma força. Então, esse problema ele está pedindo para calcular uma força. A força, peso, que faz o eixo girar. E o que ele informa? Bom, ele dá como informação a viscosidade. E o que mais que ele informa? Ele tem dados sobre a geometria, sobre o que é esse sistema, né, esses mancais, e algumas dimensões, né? Aí se fala em diâmetro do eixo interno, diâmetro do eixo externo, comprimento do mancal, rotação, né, e rotação que ele gira. Bom, então, se vocês olharem a equação de Newton para a viscosidade, lembrem, a equação de Newton, ela indica, ela está aqui ao lado do eixo, dos mancais, e ela está indicando que a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade vezes a taxa de deformação. Vejam que eu já não coloquei aqui dV sobre dy, mas já escrevi ΔV sobre ΔY. Por que eu fiz isso? Porque existe uma informação que é dada que pede para considerar que dentro do mancal, o óleo que está dentro desse mancal, porque não existe contato direto do eixo com os mancais, existe uma folga preenchida com óleo, né? Dentro desse óleo que está em contato, que se movimenta, dentro desse óleo existe
uma variação de velocidade. E essa variação é linear. Então, essa é uma equação que serve para estudar o movimento dos fluidos, indica a relação entre tensão de cisalhamento e deformação para um fluido com uma determinada viscosidade. Portanto, como já foi informado que existe uma variação linear, em vez de eu escrever dV dy, eu já escrevo ΔV ΔY, porque quando existe uma variação linear, as duas coisas são iguais, né? Tanto se eu fizer no intervalo infinitesimal dV dy, como fizer num intervalo maior, ΔV ΔY, a relação é a mesma, porque como a variação é linear, isso mede uma inclinação, e a inclinação é a mesma, então não muda. Então eu já posso escrever ΔV ΔY. Vejam só, que tipo de problema é? Bom, ele me pede para calcular força. Ora, força nessa equação aparece na tensão de cisalhamento. Porque a tensão de cisalhamento é uma força tangencial, dividido por área. Então, isso já me alerta. Quer dizer, se eu estou pedindo para calcular uma força, nessa equação, o único termo que tem embutido uma força é a tensão de cisalhamento. Isso quer dizer que a tensão de cisalhamento no fluido é desconhecida. É isso que ele pede para calcular. Um pouco mais que isso. Ele não pede diretamente isso, ele pede para calcular força. Bom, mas então eu devo supor que a tensão de cisalhamento ela é para ser calculada, ela não é dada. Portanto, como é uma equação que tem 3 termos, se eu quero calcular um deles, os outros 2 têm que ser conhecidos. O que são conhecidos? Devem ser conhecidos a viscosidade e essa taxa de deformação. Isso não é dito diretamente. O problema anterior que nós acabamos de resolver também tinha isso. Mas vejam, há informações importantes que dizem que nós temos informações de como varia a velocidade e onde varia a velocidade. Isso significa, né, e dados sobre eixos, distância, eixo maior, eixo menor, e isso indica que como varia a velocidade dentro de um determinado sistema, no caso aí, ou seja, a taxa de deformação é conhecida. Nós precisamos entender isso. Então, que tipo de problema é esse? É um problema que eu tenho como conhecido a viscosidade e eu tenho como conhecido a taxa de deformação do problema. Se eu sei esses 2 termos, eu posso calcular a tensão de cisalhamento. Bom, aqui, então, eu preciso fazer isso, né? Preciso calcular a taxa de deformação, porque a viscosidade é dada direto aí. É 3 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,3 Pascal. Então, o problema todo é calcular a taxa de deformação. Bom, vamos entender, então. Existe um eixo que gira. Esse eixo tem, esse eixo que está girando tem um diâmetro. O diâmetro desse eixo é o diâmetro menor, 2,34 centímetros, esse eixo menor. Ele gira num espaço dentro do mancal, né? E que existe uma folga, não sei se o desenho está claro para vocês. Então, o eixo ele não está encostando diretamente no mancal, ele tem uma folga, porque ele gira dentro de uma seção cilíndrica, dentro de um cilindro, um vazio onde preenchido com óleo, que tem um diâmetro. Esse é o diâmetro externo. O que é o diâmetro externo? O diâmetro externo, como está indicado, é o diâmetro do mancal, né? Quer dizer, do diâmetro interno do mancal. Esse é o diâmetro. Aqui está aparecendo o desenho. O que é o diâmetro interno, que é o diâmetro de eixo, e o diâmetro externo, que é o diâmetro interno do mancal. E entre os dois é que existe esse óleo. Vejam esse desenho aqui. Então, eu tenho o eixo, esse desenho aqui. Esse é o eixo, né, que está girando. Esse eixo gira dentro de uma folga preenchida com óleo. E, ao girar, ele faz o óleo se movimentar. Como esse eixo está girando, encostado nele, né, o óleo vai girar, ele vai girar. Aqui, encostado nele, eu só desenhei uma velocidade, que é a tendência do óleo sair em linha reta. Encostado no óleo, ele tende
sai em linha reta. Mas em qualquer posição desse que eu considerar, certo? Aqui, 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 sempre vai ter uma velocidade, né? Uma velocidade que a gente chama de velocidade tangencial. Quer dizer, o óleo encostado nesse eixo, ele tende a sair com uma velocidade, e o resultado geral é que ele vai girar, assim, girar em torno desse eixo. E as velocidades variam. E foi dito que as velocidades variam linearmente. Olhem novamente agora esse desenho aqui. Esse aqui, ele vai mostrar o quê? Eu estou mostrando o eixo girando, né? Um eixo girando. O eixo, quando gira, a gente indica a rotação do eixo, novamente, por um número de RPMs. O que significam RPMs? Rotações por minuto. Ou seja, nesse caso, em 1 minuto, esse eixo ele dá 360 voltas, certo? Portanto, ele está girando com essa velocidade, com essa rotação de 360 RPMs. Vejam, quando se estuda o movimento circular, vocês sabem que a velocidade pode ser expressa de duas maneiras. A velocidade com que, digamos, o eixo está girando, portanto, se eu ele descreve qual é o ângulo. Se eu marcar um ponto aqui, em relação ao eixo, eu percebo que isto gira, certo? E ele percorre um ângulo, certo? Percorre um ângulo em certo tempo. O movimento circular é isso. O que ele está me dizendo? Bom, ele não está me dizendo exatamente qual é o ângulo, qual é o ângulo percorrido num certo tempo, mas ele está me informando algo muito parecido com isso. Ele está me dizendo que ele dá 360 voltas por minuto. Isso é, como nós vamos ver em seguida, isso permite calcular qual é essa velocidade angular. Então, no movimento circular, existe uma coisa que se chama velocidade angular, que se mede em radianos por segundo, ou seja, ângulo percorrido num certo tempo. Mas existe uma outra coisa, que é a velocidade tangencial, né? Para quem já foi em parque de diversão, né, nesses brinquedos de giro, sabe que se eu fico encostado e apoiado, a tendência ao girar é que eu siga em linha reta como saia tangencialmente, né? Um ponto que está no círculo, ao girar, ele tende a sair em linha reta, portanto, ele tem uma velocidade tangencial. Então, existe a velocidade angular, que todo o eixo gira na mesma velocidade. Mas cada ponto, né, dependendo da posição, tem uma velocidade tangencial diferente. Vejam essa equação, é importante olhar essa equação. Ela me diz uma relação que existe entre velocidade tangencial, essa velocidade que o ponto que está numa determinada posição em relação ao centro, portanto, tem um raio, né, tá a uma certa distância r do centro, ele tende a sair com uma velocidade tangencial que se calcula, isso é o valor dela, de ômega vezes r. Então, quando tenho um movimento circular, eu tenho uma velocidade angular em radianos por segundo e uma velocidade tangencial. Essa velocidade tangencial é que é importante para a gente. Por quê? Porque o fluido está em contato com a superfície do eixo. Se ele tem essa velocidade tangencial, ele vai transferir essa velocidade tangencial para o fluido. Então, se a gente... Está vendo? Neste desenho que está aqui, nesta posição, certo? Imagina que o líquido está encostado no eixo. Como existe uma velocidade tangencial, essa é a velocidade do líquido nesse instante, nessa posição. Como ele está girando, e ele todo está girando, à medida que vai mudando a distância, vai se afastando aqui do centro, ele vai tendo velocidades diferentes. A velocidade vai diminuindo. Nós vimos já no problema anterior que a velocidade era linear. Esta variação de velocidade no líquido, eu estou mostrando uma velocidade numa determinada direção. Essa é uma velocidade linear, uma velocidade em metros por segundo. Bom,
o que está aqui indicado? Que essa velocidade, ao longo dessa distância, dessa folga aqui, está mudando, está diminuindo, e está diminuindo linearmente. Por que está diminuindo? Porque esse mancal está parado. Quem gira é o eixo, o óleo está aqui girando, o eixo gira, o óleo gira também, mas dependendo da posição, existem velocidades diferentes, mas o mancal está parado. Então, neste ponto, o líquido está parado. Ora, aqui eu tenho uma velocidade, né? Aqui é a velocidade tangencial do eixo, e aqui está parado. E o problema nos indica que existe uma variação linear. Ele vai diminuindo linearmente. Aqui eu não consegui desenhar uma reta, mas ele vai diminuindo linearmente. Em todo líquido, né, vai haver isso. Vai haver uma variação linear da velocidade dentro do óleo. Bom, então, nós estamos vendo o quê? Que eu tenho um problema, que eu preciso calcular uma tensão, preciso calcular a tensão de cisalhamento, porque a tensão de cisalhamento tem embutido dentro dele força, e o problema pergunta por força. Eu tenho viscosidade e eu preciso calcular, para resolver esse problema, a taxa de deformação. Como é que eu calculo essa taxa de deformação? Esta equação aqui, ela indica como se calcula essa taxa de deformação. Vejam, ΔV que significa o quê? Como varia uma certa velocidade. Se nós voltarmos a esse desenho, nós vemos que existe, considerando, por exemplo, esta posição aqui, que encostado existe uma determinada velocidade, que é a velocidade tangencial do eixo, por isso que aparece velocidade tangencial, e ao final, encostado assim que chega no mancal, esse mancal está parado, então a outra velocidade é zero. Então, eu tenho uma velocidade que é a velocidade tangencial, é igual à velocidade tangencial do eixo, a outra é zero. E qual é essa distância? Porque aqui eu tenho uma velocidade numa determinada posição e aqui tenho outra velocidade noutra determinada posição. Ora, qual é a distância? Vejam, se eu tenho um diâmetro menor e um diâmetro maior, eu tenho um raio maior, certo? E um raio menor. O que é o raio maior? É essa distância aqui. Deveria ser uma reta. Esse é o raio maior. E o raio menor é o raio do eixo que está girando. Portanto, esta velocidade está variando nesse espaço aqui, entre R e R, nessa folga que existe. Portanto, vejam, o problema me sugere, né, me indica que eu tenho conhecida a viscosidade e eu tenho conhecido a taxa de deformação. Vejam, o problema me permite calcular a tensão de cisalhamento que existe no fluido se eu calcular esta equação aqui. Se eu calcular isso, eu preciso de uma velocidade tangencial. Essas distâncias, R maior e raio maior e raio menor, são dados. Vejam, então esse problema está resolvido se eu souber calcular a velocidade tangencial. Como é que eu calculo essa velocidade tangencial? Como é que eu pode calcular? Ora, eu sei qual é a rotação do meu problema. Vejam, rotação não é radianos por segundo. Ele é uma indicação da velocidade de giro, mas em unidades que não são radianos por segundo. Então, o que nós vimos é que para a gente calcular a tensão de cisalhamento que ocorre dentro do fluido que está naquela folga, a gente precisa calcular a taxa de deformação, e para calcular a taxa de deformação, a gente precisa calcular a velocidade tangencial, porque a velocidade tangencial do eixo será a mesma velocidade tangencial do fluido. A informação que a gente parte é que existe uma rotação de 360 RPM, ou seja, o eixo gira com essa rotação de 360 RPM. E para a gente calcular a velocidade tangencial, a gente precisa saber da velocidade angular, ômega, em radianos por segundo. Então, a gente precisa traduzir essa informação de rotação em RPMs
para a velocidade angular. Se vocês olharem o slide, vocês vão ver que uma volta está indicado, que uma volta corresponde a um ângulo em radianos de 2π. Se o meu eixo gira 360 voltas, ele então vai girar um eixo, perdão, ele vai girar um ângulo de 360 vezes 2π, ou seja, ele está girando, ele gira e estabelece um ângulo de 2.261,95 radianos em 1 minuto. Ou seja, qual é a velocidade? É o ângulo percorrido no tempo. Ou seja, para traduzir isso em ômega, em radianos por segundo, a gente tem que dividir o ângulo, o 2.261,95 por 60. E aí, com isso, eu tenho a minha velocidade angular. E eu descubro que a minha velocidade angular do eixo é 37,70 radianos por segundo. Bora. Se eu tenho a velocidade angular multiplicado pelo raio me dá a velocidade tangencial. Bom, então a conta que eu tenho que fazer é utilizar a velocidade angular, 37,7, e multiplicar pelo raio. E o raio é do eixo, né, que está girando. É o D minúsculo, D menor, dividido por 2, que é o raio menor, o raio do eixo. Ou seja, 37,70 vezes 2,34 vezes 10 a menos 2, porque com isso eu converto aquela medida em centímetros para metros, dividido por 2, eu estou transformando o diâmetro em raio. E eu descubro que a velocidade tangencial é 0,441 metros por segundo. A velocidade tangencial é em metros por segundo. Bom, tendo a velocidade tangencial, na verdade, sabemos que a variação dentro da folga vai da velocidade tangencial é zero, eu posso calcular agora a taxa de deformação. A taxa de deformação, uma vez que existe uma variação de velocidade linear dentro do eixo, eu tenho que fazer isso. Pega a velocidade num ponto, que é a velocidade tangencial, menos a velocidade no outro ponto, que é zero. Dividido pela folga que existe, que é, né, o raio maior menos o raio menor, ou diâmetro maior dividido por 2 menos o diâmetro menor dividido por 2. Então, essa folga é de aproximadamente 1,635 milímetros. Então, portanto, isto me permite calcular a taxa de deformação, que dá 269,8 segundo a menos 1. Vejam, se eu sei a taxa de deformação e eu sei a viscosidade do fluido, eu posso calcular agora a tensão de cisalhamento que existe no fluido, que vai dar 80,9 Pascal. Bom, uma vez que eu calculei a tensão de cisalhamento que existe no fluido, agora a gente volta a olhar o problema do peso, porque a pergunta era qual é o peso que faz esse eixo girar com essa rotação. Portanto, agora nós já sabemos que ao girar com essa rotação, o fluido está submetido a uma tensão de cisalhamento. Ora, o que está acontecendo? Quando o peso desce, é uma informação do problema, ele desce com velocidade constante. O peso está descendo com velocidade constante. E isso nós já estudamos no problema número 7. Quando algo se movimenta com velocidade constante, significa que ele não tem aceleração. E por não ter aceleração, significa que a resultante das forças que estão agindo sobre um determinado objeto que se movimenta a uma velocidade constante são nulas. Veja, o peso está descendo. O peso tem uma força que faz ele descer. E nessa corda, essa corda está sendo tensionada e existe, e vem, desculpem, olhem, vejam o desenho do mancal, dos dois mancais. Quando o eixo está girando, o óleo freia, tende a frear esse eixo. E esse desenho que está aqui ao lado, que vocês podem ver aí, com duas flechinhas, o peso em verde e a força de atrito, indicam as forças que estão agindo no eixo.
existe uma força-peso que faz ele girar e existe uma força de atrito que ele aplica, né, sobre o que o fluido aplica sobre o eixo, que tende a equilibrar, né, essa força-peso. E por que eu sei que elas estão equilibrando? Porque o peso está, o eixo gira com uma rotação constante, ele não está acelerado, o peso desce com uma velocidade constante, portanto, esse sistema, a resultante das forças é nula. Ou seja, o peso é exatamente igual a atrito, a força de atrito que existe, que se manifesta nesse problema. Bom, como eu sei qual é a tensão de cisalhamento, a tensão de cisalhamento a tensão de cisalhamento é uma força tangencial dividida por uma área, certo? Bom, então a força tangencial vai ser também expressa como tensão de cisalhamento vezes essa área. Que área é essa nesse caso que a gente está considerando, que a gente tem que considerar? Veja, são dois mancais. O atrito existe onde existe fluido. Nos dois mancais existe um fluido. Existe um contato, o eixo ele é embebido pelo óleo em dois mancais. Portanto, o que eu devo considerar como área é a área úmida, que esse óleo molha esse eixo. Quanto é essa área? Se fosse só um mancal, seria o quê? Seria a área de um cilindro, né? O eixo corresponde a um cilindro e eu teria que olhar a superfície desse cilindro. A área superficial de um cilindro, vocês já sabem, podem se informar também, é 2πr, é o perímetro, vezes o comprimento, 2πr vezes L, ou em termos de diâmetro, πd vezes L. Isto é a área superficial de um cilindro. Mas são dois cilindros, então eu tenho que multiplicar exatamente o dobro. Então, a área desses dois cilindros, onde está surgindo esse atrito, vai ser esse valor, 0,044108 metros quadrados. É essa área total que faz frear o eixo. Portanto, eu tenho que utilizar essa área total, 0,044108 metros quadrados. Portanto, para calcular essa força de atrito que se manifesta no eixo, eu utilizo o valor da tensão de cisalhamento multiplicado por essa área total. Ao fazer essa conta, eu descubro que a força tangencial, na verdade essa força vermelha que tende a frear o fluido, corresponde uma força de 3,57 newtons. Como ele está girando com uma velocidade constante, a força-peso está sendo equilibrado por essa força de atrito viscosa. Ou seja, o atrito é igual ao peso. Então, o peso, né, a força-peso é 3,57 newtons. O problema não pede, mas eu posso calcular ainda a massa desse peso, porque eu sei a aceleração da gravidade. E eu sei que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, basta dividir por 9,81, eu descubro que a massa uma massa de 0,364 kg ou 364 gramas é a força suficiente para fazer esse eixo girar nessas condições com uma rotação de 360 RPM. É isso, pessoal.